Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos louvar a Deus por mais um dia de Escola Bíblica Semanal. Estamos muito felizes por estar aqui mais um dia com mais uma aula da Escola Bíblica Semanal. E hoje com a lição de número 6. A lição de número 6 desse quarto trimestre de 2020 tem por tema o seguinte: a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? A pergunta que é colocada aí, pelo nosso autor para a nossa reflexão. Lembrando aos nossos queridos e amados irmãos que a partir deste momento, a partir de hoje, entramos aí em uma nova fase da revista, talvez a mais esperada por muita gente, a fase em que nós estaremos tratando aí a respeito dos diálogos que aconteceram ante ao sofrimento de Jó, os seus amigos, a voz de Deus que vai aparecer logo mais ao futuro. E assim, eu acredito que esse ponto da nossa revista é o ponto mais esperado para se dialogar, Então, nós contamos com a sua participação, lembrando que você é livre, tá certo? Para colocar aí o seu comentário, para introduzir aquilo que você achar ser importante, para pontuar alguma coisa, para chamar a atenção a respeito de qualquer ponto que você quiser acrescentar, e nós estaremos lendo aqui e fazendo valer, dando a total importância à sua participação juntamente conosco nessa lição. Eu quero saudar muito bem-vindo aqui o diácono Lúcio Leal, nosso irmão Evandro Costa. Se dirige aí, diácono Lúcio, ao nosso público. Em seguida, irmão Evandro também deixa a sua saudação aí aos nossos irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E lembrando que hoje nós vamos estudar a teologia de Elifaz, e logo mais, na próxima, será a teologia de Bildade, a teologia de Zofar e a última teologia de Eliú. Onde a teologia de Elifaz é o seguinte: só os pecadores sofrem? Uma pergunta que ele está fazendo, ou que ele fez a Jó, seria o tipo de teologia de Elifaz que nós vamos estudar hoje. E fica a pergunta, e aqui também no livro, pergunta que não quer calar, o livro que vai ser sorteado, ainda vamos ver uma data, Exatamente. Qual será o dia? Para aqueles que sempre estão participando conosco, esse aqui será o próximo livro, Filipiansen, ou Filipiansen para alguns, a pergunta que não quer calar, um livro muito bom, que também trata exatamente a respeito dessas questões que nós temos trabalhado aí durante essas lições no livro de Jó. Não é, Evandro? Glória a Deus. Saúdo a todos os meus queridos com a paz do Senhor Jesus. Desde já, meus amados, para que nós possamos ganhar tempo, eu já convido a você que está nos acompanhando, que já está online, a curvar sua cabeça e ao mesmo tempo nós orarmos ao Senhor. Pedir ao Espírito Santo que nesta lição Ele venha iluminar os nossos corações, nossos pensamentos e tudo aquilo que nós for comentar mediante o que for falado. Que desde já que você está na sua casa, possamos unir a nossa fé para que neste momento nós possamos, em nome de Jesus, crescermos juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Oramos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor querido, por esta tarde, Senhor, a qual o Senhor tem nos concedido, Pai querido, de estarmos aqui, ó Deus amado, diante da Tua presença, Senhor, a te pedir, ó Deus Santo, que neste momento, Senhor, nós possamos só falar aquilo, Senhor, mediante aquilo que está no centro da Tua vontade, Pai amado. Mas desde já nós te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, nos nossos comentários, no nosso falar, Senhor, nós sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nos ensina nesta tarde. Fala conosco, Senhor, mediante a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. Pois é em nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos a todos aqueles, Senhor, que já nos acompanham, Senhor, que já estão ligados, Senhor, com a Tua palavra. Pois desde já, Senhor, que a Tua paz, a Tua bênção seja sobre a vida de cada um deles. Pois é isso que nós te pedimos nesta tarde e já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
A nossa lição, como sempre, ela dispõe de um texto áureo e uma verdade prática. Eu queria pedir aqui para o diácono Lúcio ler o nosso texto áureo e em seguida o nosso irmão Evandro lê a verdade prática. Posteriormente eu já estarei introduzindo a leitura bíblica em classe no livro de Jó. Para aqueles que não têm a revista, mas já quiserem ir posicionando aí para a leitura, os textos são Jó capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, Jó capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, e Jó capítulo 22, versículo 1 ao versículo 5. Então, diácono Lúcio Leal, leia para nós aí o nosso texto áureo. O texto áureo nos diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavam a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4, 7 e 8. Verdade prática com o nosso irmão Evandro Costa. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A nossa leitura bíblica em classe, como eu disse, se encontra em Jó capítulo 1, versículo 8, para nós iniciarmos, e posteriormente capítulo 15, versículos 1 a 4 e 22, do 1 ao 5, que diz assim, o texto da leitura bíblica em classe. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz o temanita, capítulo 15, versículo Ventura, versículo 2, dará o sábio em resposta a ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo que de nada servem com razões que de nada aproveitam. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Capítulo 22, versículo de número 1. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Essa é a nossa leitura bíblica, que é feita em classe, e nós já estaremos iniciando a nossa lição com o diácono Lúcio Leal, nos trazendo de início aí a nossa introdução. Bem, na introdução que nos fala aqui da lição, nos fala justamente sobre Elifaz e sobre a justiça retributiva. Ou seja, é algo que se diz, né, que pelo pensamento de Elifaz, as bênçãos de Deus são como méritos humanos, ou seja, são pelos méritos humanos. Ou seja, o que você faz, você recebe. É aquele ditado como que se diz hoje em dia, que diz assim: aqui se faz e aqui se paga, né? Era esse a teologia dele, e era isso que ele pensava que estava acontecendo com Jó. É o que nós vamos ver durante a lição, que o que ele queria realmente era que Jó confessasse o pecado que ele não cometeu, porque só assim firmava os seus pensamentos, o que ele estava realmente, que ele estava acreditando. Porque na verdade nós vemos dos 3 amigos de Jó, ou seja, dos 4, onde esse seria o mais velho, né? Que pela costume oriental, os mais velhos falam, os mais novos se calam, né? Ou seja, ele falava e os outros só ouviam. Depois que ele terminou, que não tinha mais assunto, então falava os demais.
Então, nesse caso aqui, ele era o mais antigo, o mais velho, que mais tinha conhecimento. Era esse justamente o homem que nós vamos estudar, Elifaz, né? Sobre a sua teologia. Exatamente. Tem uma coisa que eu queria, na realidade, duas coisas que eu queria pontuar, principalmente para os nossos irmãos que também ministram aí na escola bíblica dominical presencial em suas igrejas, a importância de destacar a origem de tudo isso que nós estamos falando. É importante nós lembrarmos que esse é um novo período da nossa revista, né? O período que agora os amigos de Jó, eles, depois que Jó se posiciona, eles levantam as suas vozes, né? E opinam sobre o que está acontecendo na vida do homem de Uz, né? Do homem de Deus, a qual nós conhecemos como Jó. E o que precisa chamar a nossa atenção antes da gente já iniciar algumas coisas que precisamos ponderar na lição de hoje, é importante a gente destacar duas coisas. Uma é que nós falamos na lição passada, e ficou isso muito bem claro, que os amigos de Jó passaram aí 7 dias em silêncio juntamente com ele, né? Para os irmãos, exatamente, para os irmãos que estão aí seguindo a nossa escola bíblica semanal no Instagram, a gente até colocou hoje lá no status, né? Que existe um ensino pedagógico quando a gente acompanha os amigos de Jó, e esse ensino acontece exatamente no silêncio dele. Enquanto eles estavam em silêncio, eles estavam sendo uma bênção para a vida de Jó. Todavia, depois que eles abriram a boca para falar, o desastre aconteceu, porque infelizmente se posicionaram, né, para colocar coisas no tempo errado e da forma errada. Embora eles tenham ficado por 7 dias em silêncio, mas as suas opiniões foram precipitadas. Exatamente. Parece até que esse tempo de uma semana, né, ali em silêncio, não foi suficiente para eles fazerem a leitura correta do que estava acontecendo. E aí, é exatamente isso a primeira coisa que a gente queria pontuar. A importância do servo de Deus, ele fazer a leitura correta dos acontecimentos, porque embora Elifaz tivesse uma boa teologia, uma boa ortodoxia e fosse uma pessoa muito bem dotada naquilo que conhecia, infelizmente na hora de aplicar o conhecimento que tinha, aquilo que sabia, se equivocou de forma feia, né, de forma terrível, chegando a trazer problemas, inclusive para todos os outros que vieram falar posteriormente a ele. Uma segunda coisa que eu também queria pontuar é aquilo que o nosso irmão Lúcio Leal leu aqui, que está citado em Jó capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, quando ele diz o seguinte: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Isso é um texto áureo. E ele diz o seguinte: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Ele estava tentando justificar o que estava acontecendo na vida de Jó a partir de uma experiência pessoal sua. Veja que a expressão segundo eu tenho visto traz para Elifaz a ideia de que ele está falando ou pontuando algo a partir da sua experiência pessoal e não a partir da vontade de Deus. E aí o que eu queria deixar claro com isso? Que nem sempre a experiência ela é suficiente para opinarmos ou fazermos a diferença na vida de alguém que está sendo trabalhado por Deus ou pelo Espírito Santo. Então a gente deve ter muito cuidado, irmãos, antes de opinar, de colocar alguma coisa, de darmos as nossas opiniões, porque como aconteceu com Jó, pode acontecer também com outras pessoas. Ao invés de, na nossa voz, estarmos cooperando para ajudar, possamos assim estar trazendo mais confusão para a vida daqueles que estão passando por grandes problemas. O que acontece é que muita gente, às vezes, que vai aconselhar, e às vezes a gente escuta esse termozinho assim, ou seja, eu tenho experiência nisso. Exatamente. Já vi isso acontecer, mas a gente tem que ver que cada problema é um problema. As pessoas não são iguais. As pessoas têm reações diferentes. Uma certa vez um senhor veio me pedir opinião sobre um assunto, estava com a dele, a mulher dele, mas somente ele falou a parte dele. Eu pensei, cadê sua mulher? Porque se tirar a conclusão precipitada, ou seja, dar uma opinião de algo sem ver o outro lado, aqui era o caso de Jó. Ele estava dando uma opinião por
pelo seu dia a dia, do que ele via, de problemas que ele via acontecer, e como ele estava dizendo aqui, que geralmente, como ele diz na leitura aqui, ele diz, né, segundo eu tenho visto, os que lavam a iniquidade, ou seja, os iníquos sempre semeiam o mal e cegam isso, ou seja, os que plantam, colhem. Ou seja, é o que geralmente a gente escuta nas igrejas dizer, é o seguinte: se você plantar milho, vai colher milho, não vai colher feijão. Se você plantar milho, você não vai colher batata, você vai colher milho. É a mesma teologia aqui de Jó, ou de Elifaz, que a gente vai ver na lição, que está como se fosse uma meia-verdade, né? Não é uma verdade única, porque nós sabemos que Deus, ele não vai fazer nós como robô, ou seja, tudo programado, ou seja, um robô, se dá um problema, um certo defeito, você conserta uma peça, eu digo isso porque eu trabalho com eletrônica, quando a gente tiver um outro defeito, que tem aquele mesmo defeito que já sabe, essa aí, é aquela peça que dá esse problema. Mas o ser humano não, o ser humano é diferente. Então isso aqui foi um erro grotesco que Elifaz cometeu, a julgar Jó pelo que ele já tinha experiência, né? É de suma importância, né, amados irmãos, também vocês que nos acompanham, é de suma importância nós atentarmos que existe alguns casos que às vezes podemos até resolver. Só que existe alguns casos, irmão, você tem que ter uma iluminação de Deus. Porque o que nós vemos aqui, o que aconteceu, irmãos, é que a tese ou a teologia de Elifaz, ele até tentou resolver aquilo que Jó estava passando. Lembramos a você que nos acompanha, é que quando você for aconselhar, irmãos, tenha muito cuidado, que por você se precipitar em palavras, você pode dar vida àquela pessoa ou tirar a vida daquela pessoa. No caso de Jó, Elifaz, irmãos, por meio do seu conhecimento, da sua teologia, como o nosso diácono nos falou, foi um erro que ele cometeu. Certo que algumas coisas a gente vamos poder ver no decorrer da lição, que nós vamos aqui pontuar algumas coisas, nós vamos estar aprendendo acerca disso. Que vai falar acerca da lei da qual Elifaz estava sendo posicionado, ou a tese que Elifaz estava sendo posicionado. No decorrer da lição nós vamos aprender algumas coisas acerca disso. Que você fique prestando bastante atenção para que nós possamos, em nome de Jesus, estar interagindo um com o outro. É interessante que vale ressaltar que às vezes, né, biblicamente falando, isso já é verdade. E aqui, com base na história de Elifaz se dirigindo a Jó, também isso é muito notável, né? Às vezes o silêncio, irmãos, é a melhor coisa, né? Às vezes nós acreditamos que falar é o que vai resolver o problema, né? Às vezes o cristão ele tem muito essa dificuldade que eu preciso dizer alguma coisa, eu preciso falar. E aí é exatamente, eu fico assustado, irmãos, porque durante esses 7 dias que os amigos de Jó ficaram em silêncio, eles edificaram a vida de Jó porque eles estavam ali em corpo presente, fazendo companhia ao homem de Deus, passando com ele aquela luta. Mas quando eles tentaram explicar a raiz do problema, eles se equivocaram. Quando eles tentaram ir além do que eles poderiam fazer, e aí fica aqui o nosso conselho. Irmãos, quando nós não tivermos as respostas que a gente acredite ser necessária para determinado problema, silenciemos, né? Fiquemos em silêncio, porque nesse momento, irmão, pode ser que nós estejamos ajudando muito mais. Porque, sinceramente, tem gente que calada é uma bênção, mas falando traz assim um constrangimento muito grande. E aqui, irmãos, está aqui a prova disso. Jó está lá, irmão, já com a cabeça completamente virada, passando por momentos difíceis. De repente, alguém que estava em silêncio começa a falar. E, infelizmente, no momento errado e colocando a coisa da forma errada. O que é que Jó tinha a colher de tudo isso que foi dito por ele? Faz dúvidas, mais dúvidas, né? E uma confusão na sua cabeça sem fim, que vai colocar aí Jó em outras situações mais difíceis, inclusive aí alegando
muitas coisas diante de Deus e diante da situação que ele estava vivendo. Então fica aqui o nosso conselho, como o Evandro colocou, como o Lúcio já pontuou. Se você se deparar com uma situação difícil e você não tiver resposta para aquilo, fique na parte A do que fez os amigos de Jó, não vá para a parte B não. Fique em silêncio, nem que você passe vários dias em silêncio, talvez você esteja cooperando muito mais do que falando. Porque eu acredito que todos nós já tivemos uma experiência como essa e já repetimos isso aqui em quase todas as lições. Eles eram grandes amigos, mas eram péssimos conselheiros. E assim também tem muita gente, infelizmente, no nosso meio. Pronto. No primeiro ponto diz os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Ou seja, ele acreditava que o que Jó estava passando era uma justiça retributiva de Deus. Porque ele, na verdade, ele acusou Jó de ser impaciente, de ser desonesto, de ser mau e iníquo, de falar demais, de não buscar a Deus, de enganar as pessoas e de ser prepotente quanto ao seu nascimento, existência e conhecimento. Tudo isso está desde Jó capítulo 4 até o capítulo 15. Todas as afirmações em que Elifaz acusava Jó. Porque ele acreditava que tudo isso que Jó estava passando era por algum pecado oculto que ele tinha e não queria revelar. Então ele acreditava que se Jó realmente baixasse a cabeça e dissesse, realmente eu errei, eu fiz isso de errado, era isso que ele queria. Nós vamos mais adiante, nós vamos ver um ponto em saber o porquê que ele queria que Jó confessasse dessa maneira, não é isso? Às vezes a gente fica se perguntando, por que tem que ser essa conclusão? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso ainda é muito comum nos dias de hoje. Parece que essa teologia de Elifaz, parece que Elifaz se tornou o pai dessa teologia que até hoje reina no nosso meio. Quando os crentes começam a passar por algum problema, sempre tem um abençoado de Deus, né? Eu acredito ser de Deus, né? Um Elifaz, né? Um Elifaz da vida, para tentar, irmãos, querer saber a origem do problema. Eu fico pensando, qual é a importância, Diácono Lúcio, de eu saber a origem do que você está passando e não do que eu estou passando. Né? Então, a gente já nota, irmãos, que o posicionamento de Elifaz, o Evandro pontuou isso, e é preciso a gente ressaltar, que a ideia é boa, a teologia é correta, a ortodoxia está perfeita, mas a aplicação está equivocada. O que Elifaz está citando aqui está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, né? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente sabe que a lei da semeadura é uma lei que está na Escritura. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Qual foi o erro de Elifaz? Foi acreditar que para todos os casos, para todos os problemas, isso era uma regra. Então ele acredita que o problema que Jó está passando é fruto de algum pecado que ele esteja cometido. Em outras palavras, Jó veio para quebrar essa regra. Exatamente. Isso, irmãos, nós vemos hoje muito claro na teologia da prosperidade, como eu já falei aqui diversas vezes. Algumas igrejas que acreditam na teologia da prosperidade, eles sempre vão defender a ideia que se você está passando por dificuldades financeiras, é porque você está em algum pecado, é porque você não está sendo fiel a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, em qualquer área da sua vida, para eles isso significa que você não está bem com Deus. A gente deu até o exemplo de Diácono Lúcio quando teve um problema aí que o afastou da escola, né? Que algumas pessoas, inclusive, o perguntaram se ele estava bem com Deus. E a pergunta que fica é, por que para passar por algum problema nós temos que estar distante de Deus? Será que Jesus, enquanto sofria, estava longe de Deus? Né? Será que Jó, a prova viva aqui, estava longe de Deus porque estava em meio ao sofrimento? Logo a gente conclui, irmãos, que essa teologia de Elifaz é uma teologia equivocada. Ainda que seja verdade que tudo que o homem planta, o homem colhe, isso não significa dizer que tudo que o homem passa é consequência de um distanciamento de Deus. Pelo contrário,
a gente sabe que existe N formas aí de Deus trabalhar a vida do homem. E aqui é um desses exemplos, em que o que Jó estava passando nada mais era do que um trabalhar de Deus na vida dele, a fim de causar alguma coisa que o próprio Deus de antemão já conhecia. Mas Jó não estava em pecado e muito menos tinha feito nada contra Deus para estar vivendo o que ele estava vivendo aqui, conforme a teologia dele faz. E para confirmar esse versículo, se colhe o que planta, Jó realmente colheu o que plantou, mas logo mais depois de toda essa prova, então ele veio realmente colher o que plantou. Aí Sua fidelidade. Mas ele veio nesse momento mostrar que há algumas maneiras e que não é bem assim a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus esteja errada, mas que o problema de Elifaz era querer saber o porquê. E o porquê disso era que Deus queria que acontecesse. Era uma coisa que estava se tratando era uma prova de Deus. E é interessante, meus amados irmãos, que Isaías 55, versículo 8 vai dizer o seguinte: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são igual aos vossos caminhos. É interessante nós atentarmos, irmãos, quando nós formos ler o livro de Jó, lembrarmos, irmãos, que quando você está lendo, dá até para entender que Elifaz está correto. Realmente ele vai se posicionar, irmão, biblicamente. Mas quando vai se aplicar na circunstância a qual Jó está passando, é onde entra o equívoco. E é muito bom você atentar-nos, irmão, quando você for ler o livro de Jó, prestar bastante atenção para que a gente não possamos, pregadores da palavra, se equivocar naquilo a qual nós não compreendemos o que está querendo dizer as Escrituras Sagradas. E vale a pena acrescentar, viu, Tiago Cláudio Giovanni, que muitas vezes se lê a Bíblia e se dá nomes, ou seja, palavras que não são de Deus e se atribuem a Deus. E vamos dizer nessa leitura que são palavras e diálogos entre Jó e os seus amigos, não é entre Jó e Deus. Então não se pode atribuir alguma fala aqui dizendo que é Deus que está falando. Inclusive, a nível de hermenêutica, tem um ditado que é muito dito, que os pregadores gostam de usar nos cultos, que eles dizem o seguinte: na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Isso é aquilo que nós estamos falando. São textos mal interpretados a partir de uma má leitura. Porque o que está dizendo ali é que na presença do crocodilo ou do Leviatã, que é um texto que está exatamente aqui no livro de Jó, não tem como a pessoa ficar triste, que diante daquela situação, alguém triste, e a tendência seria saltar e sair daquele ambiente ali o mais alegre possível, porque não teria como se manter numa situação como essa. Então é importante demais, irmãos, nós entendermos aqui quando Deus está falando, quando Jó está falando, quando seus amigos estão falando, e aí não cairmos no equívoco de atribuir algumas falas dos amigos de Jó a Deus. Tem gente que pega aqui, irmãos, então, como a gente conversava aqui nos bastidores, né, antes de começar a aula, que por muitas vezes no início da fé a gente cometeu esse tipo de erro, de utilizar textos a nosso favor, né, para justificar às vezes alguma coisa, sendo que na verdade o texto não era Deus que estava falando, era aí um amigo de Jó, alguém desse contexto, e isso precisa ser muito bem observado para que a gente não cometa nenhum tipo de heresia, né. A Damares, ela inclusive está pontuando aqui, já vi muitos verdadeiros servos e servas de Deus passarem muitos anos de enfermidade no leito mesmo, sem andar, sem falar, ou por doença ou por velhice, e só depois de muitos anos Deus colher. Esse pensamento dos amigos de Jó, que muitos hoje têm, é totalmente errado. Exatamente. Não significa dizer que essas pessoas estavam ali, por exemplo, uma pessoa de 80 anos de idade que está acamada, enferma. Enfermidade devido à idade. Já está lá. É pecado. É porque pecou. Não, é porque envelheceu, irmão. Faz parte do projeto de Deus para a vida do homem. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então, a gente precisa ter esse senso comum, né? Essa facilidade de compreender as coisas. Já como nos deu um exemplo aqui na aula, na lição passada, irmãos. Alguém levou uma topada, muitas vezes, pai, foi Satanás que botou essa pedra, mas não foi, né? Foi lá a pessoa que fez o calçamento. Então, sem esse senso, irmãos, às vezes nós nos equivocamos e colocamos na Escritura aquilo que não está na Escritura. Muitas vezes atribuímos poder ao diabo,
tiramos o poder de Deus e cometemos erros graves, como cometeu aqui o jovem, né, ou o senhor aqui, não sabemos bem a idade, mas possivelmente fosse um dos mais velhos. Ele faz o temanita aqui enquanto se pronunciava. E ele faz, o nome dele significa Deus forte, o Deus vitorioso. Era um homem que era lá de Temã, né, da cidade da Palestina. Por isso chamado de temanita, né? Isso. Então vamos lá. O segundo ponto nos fala sobre o homem colhe o que plantou. Que é a lei da semeadura, que a gente já citou várias vezes aqui, né? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Aqui em Jó, está em Jó capítulo 4 e 8, né? Segundo que eu tenho visto, que ele fala, né? Os que lavam a iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Aí nós vamos ler também lá em Salmos 1, versículo 6, o salmista também confirmando isso, que Deus é bom e justo, e por isso a recompensa os bons e pune os maus. Diácono, essa sua fala me lembra às vezes algum posicionamento de alguns irmãos, às vezes, diante dos problemas. É muito comum, essa fala que ele faz, ela mexe comigo. Essa questão dele colocar aqui, segundo eu tenho visto, os que lavam a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. É como se ele está dizendo, olha, alguém que está plantando mal, colhe isso mesmo. Ele está falando assim com tanta ênfase, isso me lembra alguns irmãos às vezes, que vê alguém passando por algum problema e diz, tá vendo? Isso aí é porque tá fazendo isso assim, assim, assim. Aí a tendência é essa daí. Você lembra? Observe que um dia você vai se deparar, se não já se deparou com uma situação em que alguém caiu, fulano de tal se afastou dos caminhos do Senhor. Também é porque estava fazendo isso e aquilo, é porque adoeceu, não é porque é teimoso, estava fazendo isso. Então, às vezes essa certeza, irmãos, ela coloca algumas pessoas em precipício. Não é por aí o caminho das coisas. E eu digo até o seguinte, se realmente fosse como que ele diz, era fácil de saber que era servo de Deus e que não era. O servo de Deus era tudo rico, próspero, tudo abençoado. E o evangelho já, é isso, né? Já os que não eram servo de Deus, que estavam fazendo a vontade do inimigo, estavam o quê? Tudo sofrendo, cheio de doença. Mas não é assim que acontece. Eu vejo o que o nosso irmão Cláudio está falando, irmãos. Eu olho para a pessoa de Jesus. Se você vê Jesus, irmão, ele veio ao mundo sofrer por nós. Ele foi levado até a cruz do Calvário, irmão, por amor de nós. Aí eu pergunto a vocês que estão nos assistindo, qual foi o pecado que Jesus cometeu para ser levado até a cruz do Calvário? Porque Jesus sofreu. A teologia que ele faz, irmãos, é só os pecadores sofrem. Então quer dizer que o nosso Cristo pecou para ele sofrer tanto daquela forma? Se essa teologia estivesse correta, Jesus precisaria ser pecador. Você está entendendo, irmãos? É algo que... Mas aí algo que eu quero acrescentar para vocês, Cláudio e Evandro. Realmente Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Se fez em nosso lugar, carregou o peso do nosso, né? Tudo aquilo que ele estava passando era algo que ele escolheu. Eu vou sofrer por vocês. Não é que ele tivesse. Aí é um caso separado. Justamente, Lúcio Leal, e é muito interessante, nessa questão da sua fala, que é muito interessante nós atentarmos. Para quê, irmãos? É porque Jó, como ele fazia sacrifício, era justo, reto, não queria dizer que Jó não tinha pecado não, irmãos. Jó, ele era um pecador, mas Jó, ele não andava segundo a prática do pecado. Se a gente for pegar alguns textos bíblicos, a gente vamos ver que existe texto que aquelas pessoas nasceram com aquela enfermidade. E teve pessoas, irmãos, que por algo que tenha feito, estavam pagando por aquilo que ele cometeu. É uma das coisas que nós devemos entender e separarmos, para que nós não caímos no erro a qual a teologia dele vai dizer. Como aquele exemplo que você estava até me citando sobre o cego, né? O cego de nascença, em que eles se perguntaram a Jesus se quem tinha pecado era ele ou os pais deles para que ele nascesse cego. Isso. E Jesus disse, nem ele nem os pais dele, mas para ser glorificado o nome de Deus nesse milagre. Talvez para algumas pessoas que defendem aí a maldição hereditária, talvez não existisse essa terceira opção. Foi ele ou foi seus pais? Jesus disse, nem ele nem seus pais. Por quê? Porque não é regra, irmãos. Essa teologia de que, essa ideia de que tudo é isso aqui, está errado, está equivocado. Jesus está dizendo, nem ele e nem seus pais.
aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, é um caso à parte. Assim como no caso de Jó, também aconteceu porque o nome de Deus é glorificado. Eu queria só que o nosso irmão Cláudio citasse aí de novo a verdade prática, irmãos. Só para mim falar aqui de um versículo, para nós ir passar por outro ponto aqui, para nós ganharmos tempo. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Perdão, Cláudio, o textual. Nosso textuário. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Pronto, segura aí. Aí eu vou lá para Gênesis capítulo 4, irmãos, sobre a questão de Caim e Abel. O que foi que Abel cometeu, irmãos? Para ser ceifado a sua vida? Qual foi o ato que fez com que Abel viesse perder a sua vida por intermédio do seu irmão? É que o próprio Deus vai perguntar para Caim: cadê teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Não é porque o sangue do teu irmão clama a mim. O que fizeste? O que foi que Abel cometeu para ser destruído? Assim como vai dizer o textuário que nosso irmão Diácono Cláudio leu. É que a gente devemos entender, irmãos, que nem só pecadores sofrem. Jesus disse que no mundo tereis aflições, para que a minha fala seja aqui direcionada ao nosso irmão Lúcio. O Márcio Ribeiro, ele até coloca aí, o Márcio recentemente também passou por uma prova, né, um tanto quanto desafiadora, né? E eu pude ver isso de perto, e ele até coloca aqui o seguinte: as pessoas pensam que só quem passa por problemas são aqui que estão em pecado. Mas vejamos que muitos pecadores não passam pelos problemas que os cristãos passam. Com certeza. É uma visão até um tanto quanto inteligente, né? Se você parar para observar isso, é o que está escrito. A Bíblia diz que o mesmo sol que brilha para justos, brilha para injustos. Se essa teologia fosse verdade, a gente ia ter que desconstruir vários princípios, né? A gente ia ter que negar a impecabilidade de Cristo, a gente ia ter que embarrear aí os sofrimentos de Paulo e muitos homens de Deus que sofreram grandes problemas durante a sua caminhada cristã, e eles não estavam em pecado. Deus estava trabalhando em prol da vida deles para que o reino de Deus fosse com tudo isso beneficiado. Então é uma leitura muito bem colocada aí do nosso irmão Márcio, em não ter essa dificuldade. Tem gente que tem muita essa dificuldade de reconhecer o ímpio. Às vezes ele prospera mais do que o justo. Tem justo que peca mais do que ímpio. Eu conheci um homem que ele bebia, fumava, gostava de ir para bares e tudo mais. E alguém fez o apelo a ele, conversando com ele, e disse: olha, seus problemas todos vão acabar, não vai ter mais isso, não vai ter mais nada, não sei o quê, não sei o quê. E ele achou que ia acontecer tudo como estavam dizendo. Foi fazer o apelo, mas disse que todos os problemas dele iam acabar, não ia precisar mais disso. E ele foi, quando menos espera, ele disse que não aconteceu nada do que o homem disse. E o pastor disse. E ele ficou pensando: mas melhor eu estar lá no mundo mesmo que estar aqui. Porque tudo aquilo que ele disse, que eu não ia mais sentir fome, não ia mais sentir isso. Rapaz, o cara que pregou para ele, eu acho que estava pregando uma coisa futurista, né? Porque, na verdade, todos nós, o próprio Jesus já falou que nós teremos aflições. Mas ele exclamou e concluiu na seguinte frase: mas eu venci, vós também vencerás. Então, ou seja, todos nós temos que ter ideia de que mesmo fazendo a obra de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus quer de nós e nos ordena que nós façamos, mas nós também passamos por tribulação, passamos por luta. Se fosse assim, como aquela lição que nós estudamos do apóstolo Paulo, ele não ia ser preso porque ele estava fazendo a obra de Deus, mas foi preso. E a gente até leu na história de Paulo que no dia que ele foi preso, ele estava fazendo a obra de Deus, estava fazendo uma obra de caridade e foi preso. A igreja foi perseguida enquanto pregava o Evangelho. Pregava o Evangelho. Sofreram enquanto falavam do amor de Cristo. Então, é uma ideia, irmãos, que não dá pra gente defender. Mas ainda tem muitas igrejas que pregam isso. Pregam essa realidade. E aí fica também o nosso conselho, irmão, para quando formos convencer aí, se é que a gente tem esse poder, que é do Espírito Santo, o pecador a entregar a vida a Cristo. Nunca mostrar para ele que uma pessoa deve ser atraída ao Evangelho por todas essas ideias equivocadas, né? Ou seja, nunca a gente deve chegar no pecador como esse rapaz fez e dizer para ele: não, venha para cá porque aqui só sofre quem é pecador, quem é justo não sofre não. Aqui quem entrega a vida a Jesus
enrica, melhora de vida. Esses dias uma mulher entrou aí e disse, olha, é um jeito de você ficar rico. Eu disse, a senhora é rica? Não, então como é que a senhora está dizendo que não funciona, irmão? É atrair o pecador pela palavra, mostrando para ele que ele é pecador, que ele, querendo ou não, precisa de Cristo, independente dele ser bom ou ruim, a alma dele precisa ser salva por um Salvador que está acima dele, que é Cristo. Então, não adianta a gente continuar pregando esse evangelho da prosperidade que estão pregando na nossa igreja. Dê aqui uma oferta de 5 e você vai ganhar 10. Barganhar. Seja fiel aqui no pouco, que Jesus vai ser fiel no muito. São verdades que precisam ser contadas de um modo inteiro e não por pedaços assim. Não, você faz assim que Deus faz assim. Deus não está trocando nada com ninguém, mano. Não existe essa barganha. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. A lei da semeadura está aqui, é verdadeira. Nós plantamos o que nós colhemos. Às vezes não tem nada a ver com Deus e nem com o diabo, irmão. Às vezes nós só estamos colhendo aquilo que nós terminamos de plantar. E isso, irmãos, é a lei da vida, não tem como a gente fugir dela. A Edilene até coloca aqui, é o seguinte, ninguém gosta de sofrer. O sofrimento é um resultado do pecado no mundo. Um dia, quando Jesus voltar, todo sofrimento acabará. Aí sim, a gente pode ter essa certeza, né? Partir dessa ideia de que a consequência do sofrimento, ela surgiu lá no início, né? Lá no início ela surgiu e ela trouxe aí prejuízos inigualáveis aí, que são problemas até os dias de hoje. Então o problema do sofrimento no mundo não vai cessar enquanto não houver glorificação, porque aí no céu a Bíblia diz que não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter lágrimas, não vai ter dor. Aí entra onde o Lúcio entrou com a fala dele, que o irmão pregou dessa forma. Só vai acabar quando eu acho que ele estava falando do céu, irmão. Não é do evangelho aqui na terra, porque aqui não entendeu errado, né? E ele entendeu errado. Vamos lá. Aí aqui, já diz mais aqui no Antigo Testamento, também confirmando a lei da semeadura, é porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral do seu pecado, ou não havia outra opção. Seria isso em que ele pregava, né? Ou seja, ele acreditava que era um pecado que Jó tinha cometido e que não queria revelar, e por causa disso que ele estava sofrendo tudo aquilo. Ou seja, talvez ele ficou por 7 dias observando e pensando, o que será que está acontecendo? Parece que pecado. Será que ainda hoje, irmãos, os irmãos que gostam de participar conosco aí, fica à vontade, viu? Tô vendo Agora, que tem alguns irmãos ali que gostam de comentar que hoje estão em silêncio. Mas me diga uma coisa aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu já ia fazer uma pergunta, você vai fazer. Será que ainda hoje tem crentes, irmãos, que estão preocupados, assim, que estão mais preocupados com isso, né, em se posicionar como ele faz, em não resolver o problema, mas tentar descobrir? Parece que tem gente que não tem prazer em dizer, olha, a solução é essa, buscar a Deus, independente do que tenha acontecido, mas querer saber o que foi mesmo. Foi adultério, foi... Já viu que tem pessoas que têm prazer em expor onde está o erro do outro, né, para ter razão? Eu não disse que era isso ali. Eu já vi gente dizer assim, eu não disse. Um dia eu avisei. Só para ter o prazer de dizer eu avisei, né? Na política a gente viu muito isso. Muita gente dizendo assim, um dia eu vou dizer eu avisei. Mas que gosto tem, vou dizer eu avisei, né? Tem gente que tem prazer em saber qual é o problema. Você vê que ele faz, é tão seguro que ele, olha, tu pecou, Jó. Nossas raízes mostram que uma pessoa só sofre quando peca. Tu tá em pecado, tu tá escondendo isso. Sabe, mais do que a pessoa que está passando. Ele parece que conhece, ele consegue ler o que está no interior do outro. Aí eu pego a fala do Lúcio aqui, parece que ele passou 7 dias ali, irmãos, copiando o ambiente. Detetive. E tentando tirar dali uma situação que agradasse a sua própria teologia. O problema de muita gente na igreja hoje, irmão, é exatamente esse. É ficar sentado do lado do outro, observando onde está o problema da vida do outro, para na primeira oportunidade que tiver dizer, eu sabia, eu disse que era ali. E outra coisa, em cima disso aí, o que fazer para não tomar uma decisão ou uma opinião precipitada? O que fazer? Buscar o Senhor. Pronto.
Uma buscar o pergunta? Senhor. Uma pergunta e ele já respondeu. Pronto, interajam aí, irmão. Vocês podem deixar a opinião de vocês. Perdão, irmão, eu estou fazendo pro público, eu acabei respondendo para vocês. O que fazer, irmãos? Será que nós conseguimos ter esse autocontrole? Na última aula agora, diáconos presencial da escola bíblica, a gente até... Uma pessoa até me perguntou sobre isso, não sei se os irmãos vão lembrar, durante o momento da aula em que a gente disse que eu particularmente prefiro não gastar meu tempo tentando saber se aquela pessoa é uma pessoa que anda agradando a Deus ou não. Isso é responsabilidade dela, né? Claro que no momento oportuno, dependendo do que aconteça, nós precisamos corrigir a coisa certa no momento certo. Mas os erros de cada um, irmãos, são problemas de cada um. Eu não posso perder meu tempo aqui deixando de viver o melhor de Deus para a minha vida, observando aqui onde o Lúcio está pecando, para que eu possa explicar para ele onde é o pecado dele. Não, irmãos, nós temos que ter bom senso para entender que do outro lado tem um ser humano. Jó estava dizendo, não, meu amigo, eu não pequei, eu não fiz nada. Mas sabia que tem gente hoje que esquece até de viver a sua própria vida para estar olhando a vida dos outros? Com certeza, irmãos, com certeza. Deixou de viver, então. A gente não pode esconder essa realidade. Tem gente que passa ali, irmãos. Hoje, infelizmente, se você tem gente que eu conheço que é chateada às vezes com o ambiente da igreja. Por quê? Porque quando ela visita a igreja, alguém sabe a roupa que ela vestiu, o sapato que ela calçou, onde foi que ela sentou, com quem ela estava, fazendo o quê. São coisas, irmãos, que a gente precisa deixar de lado para poder se preocupar com o evangelho. O problema de ele faz aqui foi abrir mão de tudo que estava correto para tentar justificar o porquê que Jó estava sofrendo, quando na verdade a origem do sofrimento, né, era outra completamente diferente. Deus estava permitindo isso na vida de Jó para que algo, né, viesse a acontecer segundo a vontade de Deus. Então, quando o homem, toda vez que o homem tentar, irmãos, se intrometer nas coisas de Deus para tentar justificar com opiniões humanas, seja lá o que for, ele vai entrar em problema. E o interessante é que Deus jamais ia deixar que acontecesse um teste desse em um homem que tivesse pecado. Não teria êxito. Tinha que ser alguém que não tivesse essas falhas para poder Deus ser vitorioso. Que ele diz, viste meu servo Jó, a introdução do mal. Tudo que eu queria que ele tivesse tido acesso à Bíblia lá naquele tempo para ele ler o capítulo 1, porque como ele aparece lá na frente, já no capítulo 4, né, parece que ele esquece que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Como é que um homem estava em pecado? Como é que o que ele estava passando seria consequência de uma vida pecaminosa? Então, tudo parte, irmão, de uma leitura correta do que esteja acontecendo. Pelo amor de Deus, os aconselhadores que nos escutam, você que aconselha a pessoa, pense 1001 vezes antes de soltar uma palavra, porque a Bíblia já diz, a palavra falada no tempo errado, ela traz prejuízos às vezes irreparáveis. Então, todo cuidado é pouco para as nossas vidas. Lembrando que eles eram amigos de Jó, certo, irmãos? Eles não eram homens que chegaram ali no momento, não. Eles conheciam Jó, eles eram amigos de Jó. O Márcio até diz assim, irmão Cláudio, as pessoas querem ser juízes, mas sabemos que só Jesus pode julgar quem está certo ou errado. Temos que tentar ajudar as pessoas sem importar qual seja os seus problemas. Infelizmente isso está pouco acontecendo na igreja. É mais fácil julgar, né? O Fábio aqui, o Fabão, eu tava com saudade da fala dele. Colocou aqui o seguinte: usar o discernimento e ponderar o caso. É o ponto-chave aí para muita coisa se resolver aí da forma correta. Acho que ele está respondendo aqui, Cláudio, a pergunta que o Lúcio Leal fez. Exatamente. Usar o discernimento e ponderar o caso. Infelizmente, às vezes a experiência pessoal, né? A gente tem falado muito isso nas nossas igrejas pentecostais. Irmãos, a experiência não pode substituir o peso da Escritura. Nenhuma experiência pode sobrepujar a Escritura. E aqui acontece isso mais uma vez. A experiência não dá espaço para que a voz de Deus ela seja clara. No final, todo mundo vai ter que engolir que todo mundo estava errado, falou-se no tempo errado, e que falaram tudo contra Jó,
mas Jó é quem vai orar pela vida deles, porque senão o pior poderia acontecer. Então é muito cuidado mesmo. É isso aqui que o Fabão está dizendo aqui, é indispensável. Discernimento é uma coisa que nós precisamos buscar diante de Deus. E falar sem discernimento, irmão, é o pior desastre que existe. É pedir para cair em precipício. A queixa de Jó. Nós vamos ver na queixa de Jó, quando ele se contrapõe à teologia de Elifaz, porque a teologia de Elifaz é uma teologia simples, é lógica, é enganosa, é bonita, mas é errado. É errado, né? Porque parece que tudo perde o seu peso quando entra pela vereda do engano, do erro. É porque, na verdade, nós sabemos que Deus faz o que Ele quer e da forma que Ele quiser. Não é dessa maneira algo programado. Se pecou, paga. Tem que ser assim porque Deus diz que é assim. Mas Deus é que é o dono da verdade. Ele faz com quem quiser, na hora que quiser, do jeito que Ele quiser. Isso às vezes até cria uma imagem de um Deus assim, sabe? Estranho, né? Um Deus que parece que quando você comete um erro, Ele já chega para você, você vai ser punido por isso. Eu vou te castigar por causa disso. Você na minha presença não pode errar. Então se cria uma imagem sobre o Deus que não existe. A Edilene até coloca o seguinte: por outro lado, precisamos ter cuidado com os julgamentos. Muitas vezes julgamos de maneira injusta. Eu até digo, muitas vezes, não sempre que nós julgarmos, julgaremos de forma injusta. Até porque nós não somos juízes. Porque nós não somos juízes. Nós não fomos chamados para julgar. A gente foi justificado pela palavra de Deus. É tão provável. Isso é tão provável que a Bíblia diz: se tu julgas, tu não é mais observador, tu é juiz. Nós não somos juiz, nós somos observador da lei, irmãos. Podemos julgar um dia, quando se concretizar aquilo que está prometido para nossas vidas, em que receberemos poder para julgar. Mas no momento, todo julgamento pode ser precipitado, porque eu posso muitas vezes, alguém diz assim: ah, mas fulano errou, eu tenho todo o direito de julgar. Não, porque pode ser que o irmão cometa um erro e eu não cometa o mesmo que ele, mas eu cometa outro. E eu cometendo outro, independente do meu erro, eu sou igual a ele. Eu sou tão errão quanto ele. Eu sou tão pecador quanto ele. Nós estamos numa mesma dimensão. Então, no momento que eu deixo de ser um observador, alguém que tem o poder de observar a lei de Deus nas mãos, para ser juiz, automaticamente eu me coloco em precipício, porque eu não tenho esse poder onisciente, onipresente, total que Deus tem de julgar corretamente todas as causas. Por isso que Ele é o perfeito juiz, porque Ele sabe, irmãos, o que está lá no nosso interior, nós não sabemos. Conhece. Ele sabe. E aí ela diz o seguinte: olhando as aparências ou sem tentar entender direito, não devemos condenar as pessoas sem misericórdia. Assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. É por isso que a gente tem essa dificuldade. O Fabão está dizendo que o celular dele não está ajudando, por isso que ele não está comentando tanto, né? Mas amém, nós entendemos. Por isso que às vezes, Diácono, a gente encontra muito isso no nosso meio. Esse problema que é tão constante, em que as pessoas acham que todo mundo tem o direito de falar dos problemas de todo mundo. Alguém, irmãos, tem gente que tem prazer em chegar, eu não suporto, irmão, alguém que sai lá da sua casa para vir a mim perguntar tudo sobre o que aconteceu com o Lúcio. Não, criatura de Deus, e nem quero saber, porque se não passar pelas 3 peneiras de Sócrates, eu nem escuto mais, porque tem coisa que além de estar matando quem já está sofrendo, mata quem está falando e ainda mata quem está ouvindo. Então é muito bom a gente ponderar isso, sabe, irmãos? A gente deixar isso muito bem claro, que nós não fomos chamados para ser juiz de problema de ninguém. Vai chegar uma hora que vão chamar Jesus: Senhor, resolve aqui essa causa aqui. Lembra que Jesus vai ser chamado para julgar uma causa entre os discípulos? E ele vai deixar bem claro: quem foi que disse que eu sou juiz das causas de vocês? Isso é coisa que vocês têm que resolver entre vocês mesmos, não é? E infelizmente, tem crente aí intrigado com crente, gente brigando dentro de igreja, se degladiando, gente com a cara trancada pro outro, gente que não dá mais rapaz para ninguém, que faz uma série de coisas aí, deixando de viver o evangelho, de ser um observador da graça de Deus, porque perdido aí, enveredado aí no meio desses problemas que não edificam em nada. Bom, ele tinha como uma lei moral de causa e efeito, ou seja,
O efeito disso é que alguém causou isso. E alguém foi Jó com seu pecado. Ou seja, a causa de Jó estar passando por tudo aquilo seria o pecado. É a mesma coisa de olhar nos olhos de Jó e José. Os 10 filhos que tu perdeu, os bens que tu perdeu, tudo que tu tinha, se acabou, culpa do teu pecado. Eu não sei qual é teu pecado não, mas é culpa dele. Então, o erro de Elifaz, porque ele se equivocou na maneira, ou seja, ele queria como que dizer, é como se estivesse fazendo uma lei de Deus. Não Deus fazendo a lei, mas ele fazendo uma lei dizendo, se acontece isso, é isso. Pronto, não pode mudar. Mas Deus faz o que ele quer. E Jó sabia que não estava cometendo pecado. Tem nada melhor do que você mesmo saber de conhecer a si mesmo. E é coisa triste, horrível, quando alguém lhe acusa de alguma coisa que você não fez. É isso que eu ia dizer. A pior coisa que tem, irmãos, é alguém estar dizendo que você fez uma coisa quando você tem consciência que não fez. Isso é a pior calúnia que tem, isso é a pior dor que tem, principalmente no meio da igreja. Calúnia. É você ouvir que alguém está dizendo que você fez algo, quando na verdade esse alguém nunca lhe perguntou, nunca conviveu com você, nem não comeu nem um quilo de sal, como muita gente diz. Mas só ele observou e disse, mas observou e escutou da boca de alguém e aí se achou pronto para tirar conclusões precipitadas. Isso é terrível, isso mata qualquer cristão. Então, Elifaz do todo não estava errado, mas estava errado em aplicar a todos da mesma maneira. Exatamente. Onde, no caso de Jó, não era esse o caso. Mas na verdade é como que ninguém sabia qual era o motivo, mas como o Cláudio já adiantou anteriormente, as pessoas às vezes querem saber o motivo, o porquê. Mas se Deus não quer revelar, você quer forçar Deus a dizer? Às vezes tem gente que diz, rapaz, eu tive um sonho, que eu sonhei que isso acontecia com você por causa disso, aquilo outro. Eu já vi, gente. A revelação de Deus. Aí então conta um sonho e diz, o sonho é isso, é porque você está passando por isso. Já teve gente que me perguntou assim, Cláudio, sonhei com isso e isso o que é que significa? Eu não sei não, criatura, pelo amor de Deus. Tudo que eu disser aqui é fruto da minha imaginação, porque eu não sei, Deus não falou nada. Então é um equívoco meu chegar e dizer isso aqui sonhou com água, é problema, é luta. Não, irmão, aí nós estamos botando em prática o horóscopo aí, as adivinhações da vida, não vamos por esse caminho não. Então o patriarca não aceitava isso. Claro, porque ele sabia, tinha consciência de si, que não tinha cometido pecado. Então ele ficava alienado, ou seja, perturbado, sem entender. Estão me acusando disso eu ter feito, por que será que estão me acusando? Por que será que está acontecendo isso? É quando vem aquele momento em que a gente quer o silêncio, ouvir a voz de Deus. E aí Jó, ele vai fazer isso, né? Jó, tudo que ele quer é escutar Deus, ele vai falar por muitas vezes, isso é muito claro nas escrituras, né? Ele querendo ouvir, ele quer ouvir a opinião de Deus, ele está cansado. Todos nós, quando estamos passando por tribulação, ou algo muito sério na nossa vida, a gente fica na situação de Jó, a gente quer silêncio, a gente quer ouvir a voz de Deus, porque a gente vai ouvir as pessoas, aí ficam como amigo de Jó, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. Aí você fica sem saber qual é o certo. O favor está até dizendo que se é ruim alguém falar uma calúnia a nosso respeito, imagine quando aparece gente para confirmar a mentira. É triste. Aí é que o negócio maltrata mesmo. Além do mentiroso, ainda tem aquele que confirma a mentira, o que pode se tornar ainda pior. Isso, é terrível, terrível, né? Lembrando que há pecados, irmãos, que não atribuindo a Jó, certo? Há pecados que são revelados. Deus ilumina um abençoado e Deus ali fala pra ele, irmão. Não revela em público, que Deus não envergonha ninguém não, pelo amor de Deus. Mas há pecados, irmãos, que só vai ser revelado naquele grande dia. Tem coisas que Deus não precisa tratar com todo mundo. A gente precisa entender isso. Tem coisas que quando Deus quer tratar, Ele trata com quem Ele quer tratar. As pessoas têm muito esse prazer em ver. É tanto que a igreja ela tem esse prazer. Às vezes a igreja ela é sedenta por isso. Você vê que às vezes eu já vi crentes se chatear porque um determinado pastor muitas vezes não trouxe a causa da disciplina de alguém à tona. Ah, mas tinha que falar. Mas pra quê, irmãos? O que tem de tão bom nisso? Divulgar o problema. Por que tem que falar do problema? Por que
Se a pessoa é consciente, ela foi conversada particularmente, ela sabe o que está acontecendo, o líder sabe. Por que toda uma igreja tem que saber do problema daquela pessoa? Além de constrangedor, né? Pode ser um problema ainda pior. Então, se a gente for mexer nesse negócio, eu acho que a gente vai passar umas 2 noites aqui. Mas vale a pena, foi muito bom isso que o Evandro acrescentou, que realmente existe realmente a vontade de Deus e ele revela para os seus servos. Exatamente, nós somos pentecostais e acreditamos plenamente que Deus é um Deus que quando Ele quer, Ele fala, irmãos. Mas o que acontece é que devido, sabe que em tudo há o verdadeiro e há o falso. Há uma certa banalização. Isso. Né? Deus fala, Deus revela aos servos, revela realmente às vezes para ajudar. Mas você está com um problema, mas você não consegue, às vezes os problemas são tão grandes que você não consegue, o problema está aqui na sua frente e você não enxerga. Mas Deus pode revelar um servo e ele lhe dizer, rapaz, fulano, é isso, aquilo, com certeza. Tá muito certo. Que hoje Deus usa, os deuses de alguns profetas aí revelam mais a chave, né, Lúcio? Não revela muito mais pecado, não. Isso aí é como você acrescentou, a banalização. Deus ainda fala com os seus servos, Deus ainda revela, ainda mostra, mas devido a isso, aí tem aqueles que querem ter esse prazer, ter também esse desejo. Aí não tem, e faz o quê? Finge que está sendo ouvindo a voz de Deus. A Terezinha diz, eu estou só aqui pensando em tudo que eu estou aprendendo. Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, a gente sente falta de manifestações que para mim são, repito, somos pentecostais e acreditamos plenamente nisso, na contemporaneidade dos dons. Os dons são para hoje, Deus ainda fala sim. E eu sinto falta dentro das nossas igrejas de profetas, né? Não fui agraciado com esse dom, infelizmente. Queria muito, mas não foi dado para mim. Aqueles lá, irmão, como aconteceu com Davi, quando ele termina de pecar e que o profeta Natan se dirige a ele, olha, aconteceu isso com a ovelha, o que essa pessoa merece? Essa pessoa merece morrer, para essa pessoa é você. É Deus, irmão, mostrando para o homem a consequência do pecado que ele cometeu. Fatos como de Ananias e Safiras. Quando o Espírito não aceita que a pessoa minta para ele e vai lá e diz, por que Satanás encheu o teu coração e tu mentiu para o Espírito Santo? Homens que se permitam ser cheios de Deus, com compromisso com Deus, em edificar a vida daquelas pessoas, ou deixar elas colherem o fruto daquilo. Talvez o Evangelho tivesse até sendo levado mais a sério se as pessoas não brincassem com o nome de Deus como estão brincando hoje, mas que falassem a verdade de Deus, por mais pesada que ela fosse. Porque hoje, irmãos, é muito raro alguém se levantar no meio da igreja hoje para exortar, né, para tratar, para corrigir algumas coisas que a gente sabe que precisam ser corrigidas, né? E que precisam mudar nos nossos dias. Então, tudo isso é relevante, tudo isso é importante, né? E faz parte desse conteúdo. No segundo ponto, nos fala sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. Agora que vai entrar a igreja nos dias atuais, o que está acontecendo, né? Ou seja, aí nos fala aqui de uma ortodoxia engessada. E nos fala aqui que ele aumenta as palavras de Jó, são uma ameaça de dogma religioso aceito. Tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Ou seja, ele estava então preocupado não mais com o pecado de Jó, mas que aquilo tudo que Jó estava passando não fosse causa do pecado, e então teria que desfazer toda a ortodoxia engessada, ou seja, tudo aquilo que eles acreditavam estava indo por água abaixo. Ou seja, existia uma tradição, pessoas que eram tradicionais e acreditavam em determinados dogmas que não poderiam mudar, né, de forma nenhuma, e agora ele faz, simplesmente está vedado de tudo e de todos, acreditando que não é o que Jó pensa ou sente, é o que o dogma que eles acreditavam diz. E aí eu queria pedir para um dos irmãos fazer uma leitura, porque isso parece ser muito contemporâneo. Eu queria que a gente lesse um texto que está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1, porque aqui
Os religiosos, irmãos, estavam fazendo a mesma coisa que esse cidadão está fazendo nesse contexto. É a mesma coisa. Mateus capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 9. Diz o seguinte: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem sua mãe. Versículo 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha aí a importância, irmão, desse contexto. O que estava acontecendo? Os discípulos estavam sendo julgados pelos religiosos, escribas e fariseus, porque estavam comendo sem lavar a mão, como se lavar a mão fosse uma doutrina que não pudesse ser quebrada. E acrescentando que o lavar a mão deles não era só aqui, não, tinha que lavar até aqui. Exatamente, eles tinham que se purificar antes do alimento. Se não lavasse até aqui o cotovelo, não era considerado ter lavado a mão. Aí o que ele diz? Olha, teus discípulos não lavam as mãos para comer. Jesus até vai dizer: deixem de ser hipócrita, o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora, não é o que entra de fora para dentro não, porque vocês estão invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Vale a pena acrescentar que não era coronavírus naquele tempo. Não era não, irmãos, eles já estavam fazendo esse procedimento. E aí o que eles faziam? A tradição dizia que tinha que lavar a mão, mas eles estavam invalidando, irmãos, o poder de Deus por causa da tradição, como parafraseando o que disse o profeta Isaías, seguindo preceitos e doutrinas que são de homens. São coisas, irmãos, que são irrelevantes. Esse homem aqui, ele estava mais preocupado com a tradição dos antigos, seus pais, seus avós, do que com a verdade de Deus. Talvez se ele tivesse parado: mas rapaz, será que esse homem é tão fiel dessa forma? Será que isso não é Deus permitindo que alguma coisa esteja acontecendo? Mas não, ele anula a voz de Deus, ele anula a opinião de Jó, ele anula todas as circunstâncias para justificar a tradição, os dogmas antigos que eles praticavam, e que ele não abria mão porque ele achava que era o correto e tinha que estar ali enraizado em tudo. Ou seja, aquela situação que Jó estava passando era uma ameaça da forma da ortodoxia deles. Ou seja, se ele está sofrendo sem ter cometido o pecado, então está errado o nosso pensamento. Era como se alguém olhasse para mim e dissesse: Cláudio, né, eu, apesar de não fazer uso, né, suponhamos que eu usasse bermuda, alguém olhasse para mim e dissesse: Cláudio, você não vai para o céu se você usar uma bermuda. Eu estou colocando, irmãos, a tradição, a minha tradição, os meus dogmas, aquilo que a gente instituiu para ser ali a organização da igreja, acima do mandamento de Deus, acima da verdade de Cristo, como se o que salvasse fosse essas coisas mínimas. Então, porque a própria Bíblia relata que ao subir tudo fica. Tudo fica. Então, faltou para ele fazer essa leitura. Peraí, será que é isso mesmo? Será que eu não estou exagerando aqui na tradição? Será que eu não estou colocando os dogmas acima do poder de Deus? E esse foi o erro aí que ele cometeu. Até amar o próximo como a ti mesmo passou longe. Passou longe. Todos os princípios passaram longe. A Edilene coloca assim: praticar, ficar em silêncio durante algum tempo, torna seu falar mais disciplinado. Falar demais sem cuidado não é bom. Quando paramos de falar e ficamos em silêncio, passamos a ouvir com atenção. O silêncio aprofunda nosso relacionamento com Deus e com os outros, né? A Terezinha até coloca assim, exatamente isso. Mesmo já aconteceu um caso desse, infelizmente a pessoa falou que Deus revelou o pecado da irmã, só que esse pecado foi passado de irmão para irmão
Infelizmente. Né? É triste você ter profetas hoje nesse nível, né? Que recebem de Deus ali algo e infelizmente não tem confiança suficiente para... o Everton sempre fala muito sobre isso aqui nos comentários, né? Infelizmente tem líderes hoje que não sabem mais ouvir o problema de alguém. Eles expõem, eles falam nos púlpitos, eles comentam com uma pessoa. E isso, irmãos, além de criminoso, que isso é crime, né? Isso também é uma prática completamente desregrada com o Evangelho, que o Evangelho precisa, irmão, que a gente tenha ouvidos aí de ferro. Ouvir coisas e morrer com a gente ali pro resto da vida. Costuma chamar esse espírito de fofoqueiro. Pois é, a pessoa escuta algo e sai repassando. O Márcio diz, os crentes ficam tão cegos com as tradições que esquecem de sentir o Espírito dele, pois nos mostra o que está correto na sua vida. Infelizmente. Né? Às vezes até o Espírito fala algo contrário do que você está pensando, aí diz, não é de Deus. Já vi profeta dizer assim, Deus falou isso, isso e isso para você. A pessoa, não, mas eu sou... Qual foi o profeta que deu uma mensagem para Ezequias que ele iria morrer? Foi Isaías. Pronto. Aí quando ele só chega deu tempo porta, ele chegar na porta, Deus mandou ele voltar novamente. Vai lá, diga pra ele que estou acrescentando mais 15 anos. A pessoa diz assim, não, essa voz não é de Deus, não. Deus mandou eu dar essa mensagem. Graças a Deus que o profeta foi obediente em voltar e falar aquilo que Deus... Já vi profetas dizer o seguinte, Deus está mandando dizer que esse ano vai acontecer isso no teu casamento. Não, mas eu sou solteiro. Irmão, perdoe, porque a mensagem de Deus não era pra você, não era pra fulano que estava... Não é coisa que... Estava atrás de você, ele pegou em você. Só Deus, irmão. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7, do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Quando ele fala, que sabes tu que nós não sabemos, você quer saber mais que a gente? Eu que sou antigo na fé, tenho tantos anos de igreja, nasci e me criei dentro da igreja, conheço o Evangelho, tu quer saber mais que eu? Não é hoje isso que acontece? Lê aí de novo, Lúcio, essa... Que sabes tu que nós não sabíamos? Não, essa colocação do autor aí. Pronto. Ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Infelizmente, esse é o problema do que nós estamos falando aqui. Tem gente que não tem peso naquilo que diz, e para validar o que está dizendo, precisa utilizar o nome de Deus, o nome do presidente, o nome do fulano de tal, para encontrar peso nas palavras. Alguém quer dizer, eu tenho vontade de dizer para o Lúcio, eu não gosto de tu não, tu precisa mudar o teu comportamento, Lúcio. Aí eu vou lá, como eu não tenho, o Fabão até colocou aqui, se esconder atrás de Deus quando eu uso a revelação para desabafar, é o último nível da covardia. Eu tenho vontade de dizer isso aqui para o Lúcio, mas eu não tenho coragem. Aí Lúcio, Deus mandou eu te dizer que tu tem que mudar. Porque eu não tenho coragem de chegar para ele e dizer a verdade que ele precisa ouvir. Isso é covardia, irmãos. Nós precisamos deixar isso o quanto antes. Isso é um ato completamente repudiável. Você tem que fazer uso de uma tradição, ou você tem que fazer uso do nome de Deus, brincar com essas coisas para poder você ter peso naquilo que está dizendo. É o que ele vai fazer, irmãos. Ele não tem argumento para argumentar contra Jó e precisa lançar esse tipo de coisa. Infelizmente, é o nível mais baixo aí que alguém poderia utilizar quando não tem saída, né, para tentar argumentar. O interessante aí nessa fala aí, Lúcio Leal, que a gente devemos entender que idade não é a mesma coisa que maturidade. Experiência não se conta pela idade, né? Tem gente que cresceu na idade, mas a maturidade, irmão, está lá embaixo. Não cresceu na sua maturidade. Não cresceu espiritualmente. Isso, pronto. Isso é uma das coisas que... Já vi gente velha se comportar como criança, já vi menino novo falar como pessoa madura. E hoje está muito difícil. Uma pessoa com a sua maturidade lá em cima. Já foi esse o tempo que era vantajoso as cãs, né? Os cabelos brancos, que inclusive vai ser falado aí na lição. Vamos lá. Então ele tentou validar dessa maneira, como dizendo assim, nós temos mais tempo de igreja,
nós temos mais tempo de Bíblia, nós conhecemos mais do que você. O que é que tu sabe que eu não sei? O que é que tu tá sabendo aí que eu não sei? Ele queria era saber, né? O que Deus te revelou que não revelou a nós que somos servos de Deus? Misericórdia. Olha aí o que ele vai dizer. Também é entre nós encanecidos, ou seja, pessoas de cabelo branco e idosos. Muito mais idosos do que teu pai. Ele está querendo dizer, olha, tem gente aqui no nosso meio que tem idade de ser teu pai aí, viu? E como é que tu fala? Como é que tu acha que tu ainda está com razão ainda, né? A experiência pelo tempo de vida aí, ela é lançada em rosto aí, diante da vida de Jó, infelizmente, né? Ou seja, ele estava querendo dizer que sábio, por mais, ou seja, Jó não poderia ser mais sábio do que ele. Exatamente. Mas o que nós podemos entender é que o conhecimento Deus dá a quem Ele quer e como quer. Não é? E também devemos entender também que Deus dá o conhecimento, o entendimento, mas não é assim. Vamos supor, eu nunca li a Bíblia, mas aí Deus vai aqui, baixou, fez o upload aqui da Bíblia, está dentro da minha cabeça. Você tem que pesquisar, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que estudar. Tem que ter a dedicação. Isso. Sem falar na experiência que Jó buscava, né? Que é uma experiência de convivência. Jó tinha relacionamento. Relacionamento com Deus, que é diferente. Relacionamento com Deus é diferente de tempo de fé. Alguém pode ter 50 anos de fé e não ter relacionamento com Deus. Alguém pode ter um relacionamento de 2 anos com Deus e ter muito mais intimidade do que alguém com esse tempo. O que acontece? Jó, embora tudo isso acontecendo, e ele faz procurando um motivo para acusar Jó e dizer o sofrimento dele, eu até anotei aqui que eu poderia esquecer. Hoje, além disso, tem o que o pessoal chama de karma, né? Que não acha nenhum motivo na sua vida para você estar passando por aquele problema. Isso aí foi anteriormente, na sua outra encarnação. Hoje tem até essas coisas, né? Que diz que alguém que encarnou anteriormente, que foi uma má pessoa, é o que tem uma religião agora que pregam isso, né? Que você tem que ser uma boa pessoa, cuidar bem dos animais, que aí, eu quando era criança, se dizia, né? Quando é criança, você tinha muito traquinho, né? Muito danado, aí a gente às vezes já judiava dos animais, aí dizia, não faça isso não, quando você morrer, você vai nascer um cachorro, né? Acham que é o karma. E ficam procurando respostas em tudo isso. E esses amigos de Jó procuravam tudo isso. E nós vemos aqui no terceiro subponto, nos fala sobre um defensor celeste. Nós temos um defensor celeste. Qual é o nosso defensor celeste? Nosso defensor celeste é Cristo, né? Isso, então Jó, naquele momento, ele procurava também isso aí. Nós vemos lá em Jó 16, 17, quando ele fala, né, que sua fé projeta para o alto, a procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu, né? Jó 16, 18 e Jó 17, 2, aqui tem na lição, mas é 17, 3. Quando ele clama... É errada a referência, né? Está uma referência anterior, mas 17, 3. Então, Jó naquele momento está pedindo, rapaz, só Deus mesmo para me ajudar. Só Deus para intervir nesse caso aqui, mostrar que eu não tenho pecado. Ou seja, a ajuda que Jó queria, irmãos, não era terrena. A ajuda que necessitava para a vida de Jó era espiritual, algo celeste. Isso. Então, ele se expressa dessa maneira, ou seja, pedindo a Deus ajuda. A gente vai ver toda a lição, como a gente vai vendo aqui, Jó em nenhum momento blasfema contra Deus. Mas ele pede a ajuda de Deus, ele clama a Deus, ele pediu a quem? A quem é certo de pedir. Muitas vezes nós passamos por luta e tribulação, se nós esquecermos que Deus pode dar a solução, aí o negócio fica feio. Mas quando nos lembramos que temos alguém lá no céu, temos um Deus lá no céu que está a defender-nos, a dizer, vamos supor, faço algo errado e me arrependo, peço perdão a Deus, aí quando vai lá o inimigo me acusar, rapaz, fulano fez isso. Aí eu, não, ele fez isso, mas ele já pediu perdão. Ele se arrependeu, ele não vai mais fazer isso. Ele não vai mais cometer esse pecado. Aí vai e comete de novo, né? Muito incrível é isso. Mas Deus é tão misericordioso que Ele está ali nos perdoando a todo momento.
das nossas faltas e daquilo que nós cometemos. Irmãos, eu não estou lembrado aqui o versículo, a passagem bíblica, mas eu estou lembrado aqui o que fala nele. É que vai se dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Ele está realmente intercedendo por nós. Entenda que algumas pessoas dizem, nós temos advogado, então nós vamos aqui extravagar, fazer o que nós devemos aqui, que nós temos lá Jesus lá que está pautando aqui por nós. Não é dessa forma. Entenda, irmãos, que aquilo que eu e você fazemos aqui na terra, lembramos que um dia, irmão, nós vamos ter que realmente entender que aquilo que eu e você fizemos aqui, nós vamos ter que colher aquilo aqui. A lei da semeadura? Isso, só que entendemos, irmãos, que quando ele faz se posiciona naquilo que ele vai falar, ele se entra em equívoco em algumas questões. Lembramos a você que a Bíblia vai nos afirmar, irmãos, que nós devemos entender que Cristo, ele está entre Deus e o homem, intercedendo por nós. Glória a Deus. E foi por isso que ele morreu, né? Para ter esse direito de interceder por nós. No terceiro ponto, que já são 6h20, Cláudio. Eita, Jesus. Tá chegando a hora já. Está atrasado ali, que é 6h24, na verdade. Deus não se importa com os quimeras humanos, ou os pecadores diante do Deus infinito. Não Deus finito, mas o infinito, que não tem nem começo, nem fim. Aí nos fala que Deus não se importa com os quimeras humanos. Ou seja, ele faz apelo para a transcendência divina ao atacar Jó, ou seja, ao conhecimento de Deus supremo, e que ninguém pode ler o pensamento de Deus ou entender a cabeça de Deus. Então ele acha que tudo isso está acontecendo porque Deus não se importa com o que a gente faz aqui na Terra. Onde somente o final, ou seja, aquilo por final que nós fizemos é que interessa. Mas não é verdade disso. Deus está sempre pronto aqui, como na leitura aqui. Eu não fiz, mas vi bem aqui assim. 1 Pedro 3:12, que diz, porque os olhos do Senhor eles são sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ou seja, aí sim, aí entra realmente a semeadura, alguém que faz o mal, né? Nós não temos essa semeadura porque nós temos Cristo que está intercedendo por nós. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós escolhemos, nós vamos plantar. Ou Isso. eu estava fazendo ao contrário aqui. O que nós plantarmos, nós vamos ter que colher. Ou seja, se você é desregrado na sua vida, você vai colher. Mesmo que você aceite a Jesus, ser um servo de Deus, mas você vai sofrer as consequências. Se você, antes de ser servo de Deus, andava na sua moto, no seu carro em alta velocidade, embriagado, sofre um acidente, mesmo que você seja um servo de Deus, você vai continuar ainda naquele problema que você teve, um acidente. Porque você colheu aquilo que você plantou. Mas nesse caso de Jó é diferente, assim como no caso de muitos servos de Deus. Que Deus muitas vezes permite que aconteça algo na sua vida para lhe provar, para lhe testar, para ver até quanto você suporta. E como a própria palavra de Deus nos diz que Ele nunca nos prova além das nossas forças. Então Deus está sempre vigilante ali. O que acontece com nós, Ele está sempre pronto a nos responder, a nos dar a vitória conforme nós estivermos realmente no caminho de Deus. Ou seja, Ele só coloca aquilo nas nossas vidas, aquilo que nós podemos suportar. É porque Ele conhece cada um de nós, né? Exatamente. É uma outra aplicação de ele faz que foge completamente dos princípios que a gente hoje conhece na Escritura, né? A ideia de que Deus está distante do homem, que Deus não quer tanto assunto com o homem, né? E isso também não é verdade, né? A gente descobre por meio da palavra de Deus, inclusive Isaías capítulo 57, versículo 15, ele vai dizer que Deus habita nas alturas, mas Deus também habita com o contrito, de coração quebrantado. Então Deus tem prazer em socorrer o homem, né? Então Deus, ele participa da vida humana, sim, e ele está intrinsecamente ligado aí
com tudo aquilo que possa estar acontecendo, como é o exemplo aqui de Jó. O silêncio de Deus não significa que ele não estava presente. Na verdade, a gente às vezes faz uma alusão à visão de Deus, né? Quando realmente a gente até leu o versículo da Bíblia que diz que nós somos uma imagem de Cristo, ou a imagem de Deus, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente imagina Deus como um ser, como nós, com 2 braços, 2 pernas, mas na verdade a Bíblia resiste que Deus é Espírito. Lá em Apocalipse nós vamos ver que ele está no céu e está na terra. Exatamente. Então ele está em toda parte, escuta a todos, porque ele é Deus e é Espírito. Mas quando nós vamos restringir a Deus a um corpo humano, aí sim, aí fica realmente restrito, assim como Cristo, quando veio à terra, que se tornou homem, realmente ficou restrito. Só poderia ter conhecimento dali do que ele estava vendo e estava presenciando, porque ele estava como homem. Mas como Deus, ele tem o poder de conhecer e ouvir a todos ao mesmo tempo. Ou seja, é interessante isso, irmãos, que o nosso irmão está falando, é que se você pegar desde a criação até o último livro da Bíblia, você vai ver Deus, irmãos, se relacionando com o homem. De todas as maneiras em que o homem desliza, sempre Deus vai estar ali tentando se relacionar com ele. Ou seja, Deus ele só vai se relacionar com o ser humano a partir do ponto a qual o ser humano entende que Deus quer algo com aquela pessoa. Se você vê lá em Gênesis, você vai ver, irmão, Deus se relacionando com Adão, o primeiro Adão. Quando depois do deslize, você vai ver ali Deus, irmão, instituindo uma promessa em meio àquilo que tudo aconteceu. Deus se relacionando com o homem. Isso, então nós vemos então que ele tentava convencer a Jó de que não adiantava ele chorar, não adiantava reclamar, ele precisava se arrepender. Que era um pecado que ele tinha cometido e que ele tinha que se arrepender desse pecado para poder Deus retroagir e mudar todo aquilo que estava acontecendo com ele. Né? Caso que aconteceu totalmente ao contrário do que ele falou. Né? Ou seja, eu queria fazer até uma pergunta aos meus irmãos que estão nos acompanhando. Será que, da mesma forma que Elifaz estava pensando, irmão, se Jó se arrependesse, será se tudo ia voltar ao normal? Porque Elifaz estava mostrando para Jó, irmão, que tudo estava acontecendo porque tinha pecado. Porque Jó tinha pecado. Se realmente Jó tivesse se arrependido que isso não ia acontecer, porque Jó, irmão, ele estava convicto de uma coisa, é que Jó não tinha pecado. Ele estava esperando, ele estava buscando, irmão, algo divino, resposta divina, para tentar responder aquilo que estava acontecendo. Segundo e último ponto, que diz, Deus caminha com os homens. Então nós vamos ver que Jó, aqui está acrescentando que ele demonstra que ele nunca negou a transcendência de Deus. Ou seja, ele está ciente de que Deus é o onisciente, o que conhece tudo, sabe tudo. Por isso que ele clamava tanto a Deus para que o defendesse e mandasse uma resposta. Porque ele sabia que aquilo que ele estava sendo acusado era injusto. Não era algo correto. Injustiça terrena, né? É uma injustiça terrena e acusando ele de algo contra Deus. Porque o pecado é quando você inflige algo contra Deus. E aí, vale ressaltar o perigo de uma teologia terrena apenas, né? Isso. A gente não vai dizer que a teologia é algo sobrenatural, mas a teologia ela precisa ser terrena, né? E ela precisa também partir da graça de Cristo, porque uma teologia só terrena ela corre esse tipo de risco, né? De engessar ainda mais a mente das pessoas, né? De fazer com que as pessoas... Caso, como Jesus falava sobre a lei, que a lei não salvava ninguém. Exatamente. A lei era um tipo de teologia que infelizmente endurecia mais o coração do que trazia graça, né? As pessoas que viviam pela lei, elas tinham muito mais dificuldade do que aqueles que viviam pela graça. Infelizmente, isso é um perigo e é algo muito vivo nos nossos dias, né? Infelizmente tem teólogos aí que estão teologando
mas há muito tempo já morreram espiritualmente, estão completamente distantes da graça de Deus, porque estão engessados, né, de modo religioso, estão apenas vivendo de conceitos, preconceitos, deixando com que é o que a gente chama de ortodoxia sem ortopraxia, né? A ortodoxia sem a prática, de pessoas que sabem de tudo, mas não fazem nada. Não praticam. Sabem de tudo, têm conceito para tudo, mas não praticam nada daquilo que sabem. Então isso também é um perigo iminente que a gente pode aprender com ele faz. Precisamos ser teólogos, sim. A teologia é bom para todos nós. E eu falo como estudante de teologia. Mas nós não podemos permitir que a teologia ingesse a graça de Deus nas nossas vidas, porque senão a gente vai ficar faltando uma asa aí, como as outras áreas que a gente tanto tem falado aqui, entre a oração e a palavra, e outras questões aí relacionadas à vida cristã. É como alguém diz o seguinte: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Seria por causa desse teórico, conhece tudo, fala tudo, ensina tudo, mas não pratica. Eu acho que essa é a frase que todo cristão deveria odiar, né? O negócio de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, é a base da hipocrisia que eu conheço. O jargão que tem adotado, né? Isso para mim é a base da hipocrisia, irmãos. Então, Jó tem a consciência de que Deus, embora grande, embora onisciente, transcendente, embora encher toda a terra, é um Deus que caminha com os homens. Ou seja, é um Deus que conhece tudo, vê tudo. Tudo ele está presente, tudo ele sabe, tudo ele conhece. Ele pode ler até as nossas mentes, conhecer o que nós pensamos, o que nós vamos fazer daqui a meia hora, Deus já sabe. Exatamente. Diferente do diabo, diferente dos amigos. Isso, que não conheciam, estavam ali tentando achar uma resposta para algo que eles não conseguiam entender. Né? E esse é o grande problema hoje das pessoas estudantes da Bíblia, né? Você é um estudante, né, da Bíblia, né? Teólogo, né? É de querer saber a resposta para tudo. É um ponto que eu atribuo como fraco em se tratando de alguns teólogos, né? Acreditar que o teólogo precisa ter resposta para tudo, e isso não é verdade. Eu acho que quando o teólogo tiver resposta para tudo, ele deixará de ser teólogo e se tornará Deus, né? Então, porque é impossível. A Bíblia diz que o próprio livro de Deuteronômio diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, né? As encobertas a gente vai morrer doido e não vai descobrir o significado. Deus, aquilo que Deus não quer revelar, onde é que você vai tirar? Eu me lembro que tem pessoas hoje querendo falar tudo de Apocalipse, quando na verdade João, enquanto estava escrevendo, dizia: eu vi e não entendi. Tem gente querendo entender até o dia de hoje, vai morrer doido sem entender, porque nem João entendeu que estava convivendo naquele momento. Imagine nós. E que a revelação era para ele. Era para ele. E ele não entendeu. Agora a gente que nem... Vamos lá. É exatamente isso. Não devemos temer, mas em ficar diante de Deus, pois andar com ele é reto. Deus caminha com os homens, sendo altíssimo, transcendente, e envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. A gente vê até lá em Gênesis que Deus passeava com o homem no cair da tarde. Então Deus, ele se sente prazeroso em estar conosco. Nós sermos fiel a Ele, sermos temente a Ele, obedientes a Deus, e Ele se sente prazeroso em estar conosco. Né? Não só em Gênesis, né, Lúcio? Também nos Evangelhos, né? O próprio Jesus era o próprio Deus que andava, irmão, com o ser humano, né? E hoje, por meio do Espírito Santo, continua andando com os hoje cada um de nós temos a graça, né, de ter o Espírito Santo. A síntese do tópico 3 que tem nas nossas revistas de professor é um negócio que eu até marquei aqui, diz assim: enquanto para ele faz, Deus não se importava com as quimeras humanas, quimeras, né? Para Jó, ele caminhava com os homens. Isso mais me parece um debate entre calvinistas e arminianos do que uma síntese baseada em Jó, e ele faz. Que infelizmente são opiniões completamente contrárias, né, relacionadas à vida humana. Vamos lá para a conclusão? Vamos para a conclusão. Ele diz aqui: Jó estava convencido de que, ao se negar a reconhecer que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou a desgraça
e o cometimento de alguns pecados, pois ele já estava abandonado por Deus. Isso era prova irrefutável de que havia pecado. Ele é esse o pensamento de Elifaz, de que da maneira que Jó não conseguia, ou seja, não estava fazendo o que ele estava mandando, ou seja, confessar o pecado, dizer que estava em pecado, ele estava então derrubando toda a tese, tudo aquilo que ele acreditava em que pecou, paga. É isso? Essa era a tese. Para a gente fecharmos aqui, para nós fecharmos, na realidade, mais uma lição aí, né? Muito edificante, cheia de pontos aí bem contemporâneos, né? Muito do nosso dia a dia. E as lições daqui para frente, elas sempre serão voltadas aí a coisas que nós vemos no dia a dia, né? Porque esse é o nosso intuito, esse é o intuito da escola, é parafrasear a realidade bíblica com os nossos dias, os dias atuais. Então, eu só queria destacar aqui as 3 falas de Elifaz, todas 3 equivocadas. A primeira delas, você viu aí que ele quis dizer que a lei da semeadura era um ponto crucial aí para todos os sofrimentos, né? Todo sofrimento que acontecia, Elifaz acreditava que era baseado aí. Se tu fez é porque, se tu tá passando é porque tu fez. E a gente descobriu nessa lição de hoje que nem tudo parte dessa interpretação. Nem todo problema é fruto de algo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Uma segunda coisa, Elifaz acreditava que os dogmas estavam acima, né, daquilo que pudesse acontecer em dado momento da vida. E nós descobrimos aqui em Jó que quando Deus ele quer, ele se coloca acima dos dogmas, e ao contrário do que muita gente pensa, ele permite muitas coisas acontecerem para quebrar exatamente esses dogmas, né, essas tradições, e estabelecer como verdade a palavra e a vontade de Deus. Até porque os dogmas foram feitos por homens, e por homens contém erros. A doutrina é bíblica, a doutrina vem de Deus. Os dogmas os homens têm criado, e Deus não está baseando todo esse tempo em dogmas, mas sim nas doutrinas que ele estabeleceu para a humanidade. Por fim, tenta argumentar que Deus é um ser distante do homem, que Deus não está muito preocupado aí com a vida humana, né? Com o estado humano. A Bíblia desmente essa ideia quando ela diz que Deus também habita com o homem, mesmo ele sendo quebrantado, ele sendo contrito, Deus está lá com ele. Então, é indispensável essas observações para as nossas vidas. A teologia de Elifaz era uma teologia que tinha embasamento, que tinha partes da verdade, que tinha uma ortodoxia até admirável, mas infelizmente na sua aplicação ela foi falha, para mostrar que nem tudo a gente pode basear naquilo que a gente já tem experiência, já ouviu ou já viveu. A gente precisa viver, né, piedosamente, acreditando que em tudo o que vai prevalecer é a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, né, meus irmãos? Próxima lição aí, nosso irmão Cláudio. A teologia de Bildade. Outra teologia vai vir aí nessa semana que vem. Se há sofrimento, então há pecado oculto. Esse aqui é pesado mesmo, né? Se Elifaz acreditava que todo sofrimento era fruto do pecado, esse daqui ele está alegando que se tem sofrimento, tem pecado oculto. Será que isso é verdade? Será que essa teologia é verdadeira? Será que há embasamento bíblico para se defender essa suposta verdade? Você vai descobrir isso na nossa próxima lição, nessa próxima semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém? Glória a Deus, né? E lembre-se, se tiver que ser como ele faz, seja um Elifaz em silêncio. Porque quando a gente puder imitar esses homens, é melhor que nós o imitemos calados, porque quando eles falaram, eles demonstraram ser bons amigos
e péssimos conselheiros. Então, Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos.